A meados do século XX, a Palestina era uma terra habitada por um povo majoritariamente árabe que compartilhava cultura, tradições e um território comum. No entanto, após décadas de tensões e a chegada massiva de imigrantes judeus impulsionados pelo movimento sionista, a região se dividiu. Em 1947, a ONU propôs um plano para criar dois estados, um judeu e outro árabe, concedendo mais da metade do território ao Estado judeu. Essa proposta gerou rejeição e conflitos que resultaram em guerras, na fragmentação do território e na expulsão de centenas de milhares de palestinos. Mas por que, depois de tanto tempo, os palestinos continuam enfrentando rejeição até os dias de hoje? Para entender, primeiro devemos voltar a um dos eventos mais decisivos de sua história, a Nakba, que significa catástrofe em árabe. Um ano depois da decisão da ONU em 1947, de dividir o mandato britânico da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Em 14 de maio de 1948, foi proclamado o Estado de Israel. Imediatamente estourou uma guerra entre o novo Estado e os países árabes vizinhos. Durante esse conflito, conhecido como a Guerra da Independência para os israelenses e a Nakba para os palestinos, mais de 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram de seus lares. Esse êxodo não foi apenas um deslocamento físico, mas também uma ruptura profunda com sua terra, sua cultura e seu modo de vida. Povoados inteiros foram destruídos ou abandonados. E, portanto, para compreender a rejeição que os palestinos enfrentam, é imprescindível entender como essa catástrofe criou as condições de deslocamento, vulnerabilidade e exclusão que ainda persistem. Depois da Nakba, centenas de milhares de palestinos se tornaram refugiados e buscaram proteção principalmente em países árabes vizinhos, como Jordânia, Líbano, Síria e Egito. No entanto, a acolhida que receberam não foi simples, e as políticas desses países em relação aos refugiados palestinos foram marcadas por contradições e limitações. Por um lado, os governos árabes expressaram solidariedade política com a causa palestina e condenaram a expulsão de seus compatriotas. Por exemplo, a Liga Árabe recomendou em 1947 evacuar temporariamente mulheres, crianças, idosos e enfermos para protegê-los durante o conflito, garantindo-lhes refúgio em países vizinhos. No entanto, essa solidariedade nem sempre se traduziu em integração plena. Os países árabes enfrentaram um dilema complexo. Por um lado, queriam apoiar os palestinos e manter a pressão internacional para que pudessem retornar às suas casas. Mas, por outro lado, temiam que a incorporação massiva de refugiados alterasse seu equilíbrio demográfico e político interno. Portanto, implementaram políticas restritivas que limitaram o acesso dos palestinos a direitos básicos como emprego, propriedade e cidadania. Por exemplo, no Líbano e na Síria, muitos palestinos vivem em campos de refugiados com acesso limitado a serviços sociais e poucas oportunidades de trabalho. Na Jordânia, embora milhões de palestinos tenham recebido cidadania, existem tensões sociais e políticas relacionadas à sua integração. No Egito, a situação também tem sido precária, com restrições legais e sociais para os refugiados. Além disso, a fragmentação interna do movimento palestino, com a divisão entre grupos como Fatah e Hamas, complicou a relação com os países árabes. Alguns governos viram em certos grupos palestinos uma ameaça à sua estabilidade política, o que limitou ainda mais o apoio efetivo. Por outro lado, a comunidade internacional criou em 1949 a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que tem fornecido assistência humanitária básica por décadas. No entanto, a falta de uma solução política definitiva manteve milhões de palestinos em um estado de deslocamento prolongado. Os árabes israelenses constituem aproximadamente 21% da população total de Israel, o que equivale a cerca de 1.900.000 pessoas. Esse grupo inclui principalmente muçulmanos, mas também cristãos, drusos e beduínos. São descendentes de palestinos que permaneceram dentro das fronteiras do Estado de Israel após a Guerra de 1948 e a criação do Estado. Ao contrário dos palestinos refugiados em países vizinhos, os árabes israelenses têm cidadania plena israelense. Isso lhes concede direitos políticos. Os árabes israelenses participam ativamente da sociedade israelense em áreas como educação, cultura, esporte e economia.
No entanto, sua integração plena ainda é um objetivo pendente devido a barreiras estruturais e sociais. Ao contrário dos refugiados palestinos em países como Líbano, Síria ou Egito, que carecem de cidadania e direitos plenos, sua situação contrasta com a dos palestinos refugiados. Os árabes israelenses desfrutam de um status legal que lhes permite participar da vida política e social do país. Isso explica em parte porque muitos preferem permanecer em Israel, apesar das dificuldades, em vez de se mudarem para países árabes onde enfrentariam exclusão e marginalização. Embora os países árabes tenham servido de refúgio para os palestinos, suas políticas restritivas e os interesses políticos regionais geraram uma rejeição estrutural que manteve os palestinos em uma situação de vulnerabilidade e exclusão. Essa complexa realidade explica em parte por que, apesar da solidariedade expressa, os palestinos enfrentam dificuldades para se integrarem plenamente em muitos países árabes e porque sua situação continua sendo um desafio humanitário e político sem solução. Um dos fatores é o medo. Os países árabes que acolhem refugiados palestinos temem que sua integração total possa alterar o equilíbrio demográfico, político e social interno. Por exemplo, a Jordânia abriga cerca de 2.500.000 refugiados palestinos, quase metade de todos os refugiados registrados. A história de tensões, como o conflito de Setembro Negro em 1970, quando a OLP desafiou a autoridade jordaniana, deixou uma profunda desconfiança em relação a movimentos palestinos que possam ameaçar a estabilidade do reino. No Líbano, a presença de palestinos em campos de refugiados sem cidadania nem direitos plenos tem sido um fator na complexa dinâmica sectária do país, gerando tensões e conflitos internos. E o Egito, embora mantenha um compromisso simbólico com a causa palestina, teme que a chegada massiva de refugiados de Gaza possa desestabilizar sua fronteira e território, especialmente com o controle do Hamas em Gaza. O fator seguinte é a pressão internacional e a dependência. Países como Egito e Jordânia dependem amplamente da ajuda econômica e militar dos Estados Unidos, o que condiciona suas políticas em relação a Israel e Palestina. Por exemplo, a rejeição do Egito e da Jordânia em aceitar deslocados de Gaza propostos por Donald Trump em 2025 reflete um equilíbrio delicado entre sua aliança com Washington e sua posição na causa palestina. Outro fator são os conflitos regionais e a divisão interna da Palestina. A fragmentação política entre as principais facções palestinas, Fatah e Hamas, complicou a situação e o apoio regional. Por um lado, o Fatah, partido laico e majoritário na Autoridade Nacional Palestina, ANP, buscou soluções negociadas e a criação de um Estado palestino democrático. Enquanto, por outro lado, o Hamas governa Gaza desde 2007 e promove a resistência armada contra Israel. Seu rejeito em reconhecer o Estado israelense gerou rejeição até mesmo dentro do mundo árabe. Agora continuamos com a fragmentação política. A Palestina é uma das causas centrais que complicou a busca de uma solução para o conflito e influenciou a percepção e o tratamento dos palestinos, tanto dentro da região como internacionalmente. Essa divisão tem raízes históricas profundas, que remontam às décadas posteriores à Nakba de 1948. Após o deslocamento massivo e a criação do Estado de Israel, os palestinos ficaram dispersos em diferentes territórios e países, o que dificultou a formação de uma liderança unificada e eficaz. Durante o mandato britânico e nos primeiros anos após a criação de Israel, o movimento nacional palestino era representado principalmente pela Organização para a Libertação da Palestina, OLP, fundada em 1964. A OLP buscava unificar as diferentes facções e representar os palestinos na luta pela autodeterminação. No entanto, desde a década de 1980, surgiram novos grupos que desafiaram o poder da OLP. Em 1987, durante a primeira intifada, surgiu o Hamas, um movimento islamista que aproveitou o descontentamento da população com a corrupção e a falta de resultados da Autoridade Nacional Palestina, que foi criada após os Acordos de Oslo em 1993. A vitória do Hamas nas eleições de 2006 aprofundou a divisão política. No ano seguinte, em 2007, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza após confrontos violentos com o Fatah, o principal partido da ANP. Desde então, o território palestino ficou dividido.
O Hamas governa Gaza sob um bloqueio imposto por Israel e Egito, enquanto a ANP mantém uma autoridade limitada na Cisjordânia e coopera em segurança com Israel. Essa divisão enfraqueceu a causa palestina na política e na diplomacia, tornando difícil negociar um Estado palestino unido e gerando desconfiança entre países árabes e internacionais. Muitos governos árabes veem o Hamas como um grupo que ameaça a estabilidade da região, o que limita o apoio político e econômico aos palestinos. Além disso, a fragmentação se reflete na sociedade palestina, onde diferentes grupos e partidos competem por influência e às vezes recorrem à violência política, afetando a coesão social e a capacidade de resistência. Por outro lado, a comunidade internacional tentou mediar a reconciliação entre Fatah e Hamas, mas as negociações realizadas em cidades como Moscou e Pequim em 2024 não tiveram avanços significativos. Essa divisão política também permitiu que Israel mantivesse um controle mais eficaz sobre os territórios palestinos, explorando as diferenças para enfraquecer a resistência e prolongar a ocupação. Portanto, a fragmentação política palestina não apenas dificulta a construção de um Estado independente, mas também contribui para a percepção negativa e a rejeição que os palestinos enfrentam, tanto na região quanto no âmbito internacional. O principal quadro proposto para resolver esse conflito é a solução de dois estados, que propõe a convivência pacífica de um Estado israelense e um Estado palestino independente, soberano e viável, com base nas fronteiras anteriores a 1967. Essa proposta foi apoiada pela maioria dos países, pela ONU, pela União Europeia e por atores-chave como Estados Unidos e China. No entanto, a realidade é que essa solução nunca avançou realmente. Por um lado, Israel, especialmente sob o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, rejeitou comprometer-se plenamente com essa proposta, insistindo em manter controle total sobre territórios estratégicos e de segurança. Por outro lado, a fragmentação política palestina e a falta de unidade entre seus líderes dificultam a negociação de um acordo comum. Além disso, a guerra na Síria, o surgimento de grupos extremistas e as rivalidades regionais deslocaram a causa palestina da agenda política central no Oriente Médio, reduzindo a atenção e os recursos para uma solução duradoura. A política e os interesses regionais criaram um contexto complexo de rejeição e dificuldades. Entender essas causas é essencial para compreender a realidade que milhões de pessoas vivem e por que a solução para o conflito palestino continua sendo tão difícil. Agora que compreendemos o conflito atual, vamos ao contexto bíblico. Na Bíblia não aparece o termo Palestina como é usado hoje para se referir à região, pois é um termo recente. No entanto, são mencionados lugares e povos que historicamente ocuparam essa zona. Eu vou te explicar em ordem histórica e bíblica, com 4 pontos-chave. Primeiro, nome e origem do termo. A palavra Palestina vem do latim usado pelos romanos depois de um grande conflito com os judeus por volta do ano 135 d.C. Eles mudaram o nome da província que antes se chamava Judéia. Fizeram isso inspirando-se no nome dos filisteus, um povo do Antigo Testamento que vivia na costa sul de Canaã, atual Gaza e arredores. O uso de Palestina é mais político e histórico do que religioso desde a época romana em diante. Na Bíblia não se menciona um povo palestino moderno, nem um estado com esse nome. A Bíblia fala de Canaã, Filístia, Israel ou Judéia, dependendo da época. Êxodo 15:14 diz: Os povos ouviram e tremeram. Dores tomaram conta dos moradores da Filístia. Isaías 14:31. Uiva, ó porta, clama, ó cidade. Tu, ó Filístia inteira, estás dissolvida. Segundo, o que diz o Antigo Testamento? A terra que hoje está em disputa se chamava Canaã, e era a terra que Deus prometeu a Abraão e sua família. Gênesis 12:7. A tua descendência darei esta terra. Êxodo 3:8. Uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus. Os filisteus eram inimigos de Israel e aparecem muito nos livros de Samuel e Reis. Por exemplo, 1 Samuel 17, do 4 ao 7 descreve Golias, um guerreiro filisteu. Também são mencionados Joel 3:4. Que tendes vós comigo, ó filisteus? Isaías 14:29. Não te alegres, ó Filístia.
Jeremias 47, 4. Porque assim diz o Senhor sobre a Filístia: se forem tumultuosos os teus moradores, já virá a quebra sobre ti, e cortarei de ti aquele que tiver vontade, e a quem eu não guardei. É importante esclarecer que, embora o nome Palestina venha dos filisteus, não existe continuidade direta entre esse povo bíblico e o povo palestino moderno, que tem uma identidade e origem histórica diferentes, surgida muitos séculos depois. A mudança de nome foi uma medida política do Império Romano para minimizar a identidade judaica após a revolta contra Roma. Terceiro, o Pacto Abraâmico. Estas são as promessas principais do pacto. Uma terra específica prometida, a terra de Canaã para Abraão e seus descendentes. Gênesis 12, 7 e 15, do 18 ao 21. Uma descendência numerosa, tornar-se-ia uma grande nação. Gênesis 12, 2 e 17, do 4 ao 6. Bênção para todas as nações. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 3 e 22, 18. O sinal do pacto, a circuncisão. Gênesis 17, do 9 ao 14. Isso se confirma no Novo Testamento. Em Romanos 9 a 11, o apóstolo Paulo fala sobre o futuro de Israel e o cumprimento das promessas. O pacto também se conecta com a esperança escatológica de restauração e paz prometida em Isaías 2, do 2 ao 4 e Miqueias 4, do 1 ao 4, onde se profetiza um tempo em que todas as nações virão a Jerusalém e não haverá mais guerra. Quarto, promessas importantes. A Bíblia fala que o povo judeu seria disperso e mais tarde retornaria. Deuteronômio 30, do 3 ao 5. Então o Senhor fará voltar os teus cativos e terá misericórdia de ti, e tornará a juntar-te de todos os povos. Também nos fala sobre conflitos relacionados aos últimos tempos e sobre a proteção de Deus a Israel. Zacarias 12, do 2 ao 3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos ao redor. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão gravemente feridos, ainda que todas as nações da terra se ajuntem contra ela. A Bíblia também fala sobre promessas de restauração e reunificação. Ezequiel 37, do 21 ao 22 diz: reunirei os filhos de Israel e os farei uma só nação na terra, nos montes de Israel, e serão um só povo. Vivemos nos últimos tempos. E Deus cuida de você em todo momento. Escreva nos comentários: Deus cuida de mim. Nos vemos no próximo.